O Comida Boa de hoje, então, vai falar com a nutricionista Carol Abud, professora do curso de nutrição da PUC-RS e líder do grupo interdisciplinar de pesquisa em nutrição e saúde da criança. Obrigada pelo convite, né? Bem importante estar aqui. Acho que é o estúdio mais bonito do mundo. Obrigado. Parabéns pela iniciativa. Então, né? A feira é um espaço formador, né? Um espaço de educação alimentar e nutricional. Quando a gente fala de criança, de adolescente, a gente está falando de indivíduos em formação, né? Sim. Então, é um espaço precioso, né? Nesse sentido. Tu falou ali da poluição e tal, e obviamente a gente acaba buscando essa relação do consumo de ultraprocessados e do marketing, que acaba atingindo a pessoa mais vulnerável possível, que é, né, a criança e o adolescente. Então, a gente tem alguns dados assim super alarmantes, né, de pesquisas importantes. Então, o Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição olha para crianças menores de 5 anos. E evidenciou um consumo de 80% antes dos 5 anos, né, de ultraprocessados no dia anterior à entrevista. E pesquisas com adolescentes também bem atuais, a gente tem a PENSE, já traz assim 97%. Então, quando a gente pensa que ter uma relação próxima com o alimento, né, é super importante para a formação de hábitos. E aí a gente só fala assim, então a criança deve acompanhar os pais também na compra de alimentos, mas ir ao supermercado hoje é estar exposto a todo tipo de propaganda. Então, a compra do alimento onde, né, assim. Então, eu acho que nesse sentido que tu trouxe agora tem essa visão. Então, é um potente espaço para a gente tentar reverter, né, esse sistema de exposição da criança ao marketing de alimentos. Mas, para muito além disso, assim, né? Acho que é legal trazer o início da vida, né? Como, assim, o que sustenta muito os nossos hábitos ao longo do tempo. Então, a gente chama de janela de oportunidades, né? Um momento de maior plasticidade cerebral que a gente tem, né? Na nossa caminhada de vida, né? Então, quando a gente pensa assim, desde a gestante, né, e a criança quando nasce, estar exposta ao espaço, né, para além de ter esses alimentos em casa, mas ela estar junto aqui neste espaço, vai, então, formando para esse consumo alimentar mais consciente, não só um consumo de mais qualidade, mas que respeita todo o sistema e toda a cadeia, né, de alimentação que vocês super aqui, né, explanam e defendem. Então, tem a questão nutrientes, tem a questão consumo alimentar e nutrientes. A gente sabe também que é um alimento mais rico, que tem todo um outro cuidado de solo e tal. Então, a gente está fornecendo melhores nutrientes. Mas aqui eu estou querendo pontuar mais a questão formadora, humana, também afetiva, a relação com as famílias. Então, é uma criança, um indivíduo que já aprende nesse momento que ele está super aprendendo a dar esse valor, que é o que a gente quer para a sociedade, né? E o paladar também não vicia, não habitua? Perfeito. Também é uma coisa super importante. Eu citei o início da vida, a gestação, né? Então, antes a gente falava muito assim, a gestante ela precisa consumir lá os nutrientes adequados para ela não ganhar tanto peso, a gente ficava muito focado nisso, né? Hoje a gente tem um foco muito grande na qualidade alimentar, por exemplo, da gestante, vocês já vão entender onde é que eu quero chegar. Porque ali eu já estou moldando o paladar infantil, né? A gente sabe que o líquido amniótico, a tudo que ele é exposto, ele já tem ali, a gente chama flavors, né? Ali tem um odor, tem um saborzinho do que a gestante consome. Então, a gestante, ela está consumindo comida de verdade, né? Ela está consumindo esses alimentos que não são hiperpalatáveis. Aqui a gente tem o plus sem veneno, né? Mas enfim, tá comendo alimentos in natura e ela tá expondo essa criança a esse ambiente. E aí ela segue expondo a criança a esse ambiente quando ela tá amamentando e ela segue consumindo, né, esses alimentos. Que transfere pelo leite. Que transfere pelo leite materno, né? E aí depois quando a criança começa a comer, então ela é exposta a esse mesmo alimento. Então, a chance dessa criança, né, não ter esse paladar, né? Não ser, quando ela não é exposta ao hiperpalatável, que é o alimento mais ultraprocessado, então a gente tem uma chance de sucesso muito maior. Eu sempre falo nas aulas, nada é por acaso, a gente constrói as coisas, né? Então tem esse contexto, né, de construção até do paladar, com certeza. Deixa eu te fazer uma pergunta que acho que é importante, é interessante para as pessoas. Quando eu era pequeno, faziam uma tipo de tortura que eram umas papinhas. Pegavam, transformavam tudo em papinha. Tu não sabia nem quem estava comendo, né? E agora tem como é que é? Uma nova,
A gente tem uma recomendação, isso foi se construindo também, né, ao longo das melhores descobertas, assim, em ciência, enfim, foi se estudando o quão a exposição, né, as diferentes texturas, né, dos alimentos, então, assim, na verdade, o trabalhar o sensorial do bebê, né, então hoje o nosso maravilhoso guia alimentar para a população brasileira, né, para as crianças menores de 2 anos, que a gente tem, que é modelo no mundo, né, ele evidencia claramente, a gente precisa expor, né, o bebê quando ele começa a comer os alimentos de forma separada, porque por mais que tenham nutrientes ali, né, tu mistura uma moranga com batata, com cenoura, o que tu comendo ali, né? Sim. Eu não Tu sei. tá aí Claro, preparando claro. ele para comer papinha de copinho. Então tu não tá, exato, e aí tudo tem algum interesse por trás. Então, quando tu oferece de forma separada, assim como deixar a criança tocar, cheirar, né? Vai favorecer essa, porque a gente está falando de novo de uma fase com uma super potencial de aprendizado, mas que aprende como? Pelo interesse, pela curiosidade, né? Pela cor, pelo toque. Então, tu tá trazendo isso. E, de novo, trazer esse bebê para cá, para ele estar visualizando isso, vai potencializar ainda mais, né? O que em outros espaços de consumo tu não vai encontrar. E as memórias que ele vai guardar. E as memórias, exatamente. Então, são coisas que, por mais que eu chegue numa fase mais difícil, lá na adolescência, que ele tá um pouco mais, tô vivendo isso, né? Que ele tá um pouco mais, assim, então ele tem outros interesses, mas a gente nota que isso fica, né? Que essa construção, que daí também é afetiva, além da sensorial, ela fica muito guardada. E acaba sendo replicada por aquele indivíduo ao longo da sua vida, na sua, né, construção de família e tal, é por isso que a gente vai replicando, né? Então isso da construção, né, do paladar, bom, também é algo Hábitos, super importante. né, como tu Hábitos, disseste. formação. Eu posso dar meu depoimento infantil aqui, porque eu fui criado com papinha e fui a pior pessoa do mundo. Eu só comia, não comia nada, não aceitava nada, porque eu não tinha essa cultura e Sim. não tive essa preparação. Então, para mim, eu sofri a vida inteira como adulto para recuperar o que eu não comia. Mas foi bom para a memória, pelo visto. Sim. Isso, lembrou sempre. A gente diz que isso induz a seletividade alimentar, né? Porque uma queixa comum dos pais é assim, meu filho comia todos os vegetais quando ele era bebezinho, comia nessa papinha, né? Quando ele então quando ele ficou maior e começou a ser exposto à comida inteira, ele não come mais, não é porque ele não conhece aquele vegetal, Ele né? sabia o que tinha ali, né? Exatamente. Mas E a gente pouco participava, criança, da refeição. E como diz a Mafalda, sopa não é comida. Aprendam isso. Ainda assim, Carol, podia explicar qual é a diferença que teria entre uma papinha, ou seja, que são vários alimentos ali junto, né, de ultraprocessados? Sim. Eu falo também, eu não consigo entender a papinha. Tu diz a papinha pronta? Ou não, a diferença de nutrientes entre uma papinha? Não, a diferença é entre eu pegar em casa e bater no liquidificador vários alimentos e fazer uma papinha ou uma sopa, como o milanês gosta de falar, mas não gosta de comer, e o ultraprocessado. Sim, se tu pegar em casa os alimentos, né, e tu bater, bom, ele tem, claro que um valor nutricional, né, vai perder fibras, né, vai perder essa questão sensorial, mas ele tem um valor nutricional, então ainda vai ser superior ao consumo de um alimento ultraprocessado, sem dúvida, né. Acho que a questão aqui é mais o quão eu vou conseguir que essa criança continue consumindo esses alimentos in natura que eu coloquei nessa papinha ao longo da vida, e aí no fim, claro, ele vai escolher o ultraprocessado, porque vai ser muito mais gostoso nesse sentido, né? Porque ele não Sim, mas eu queria puxar mais no sentido que mesmo perdendo fibras, ele ainda assim é melhor do que o ultraprocessado, né? Tem mais um monte claro. Aqui a comparação seria, como eu potencializo mais, né, entre o inteiro, mas com certeza. E a gente tem também uma indústria por trás de papinhas prontas e desses alimentos entregues prontos, e que até tem uma venda de saudável, né? Eu tenho um vídeo que eu fiz numa rede aí grande de supermercados de Porto Alegre, que é uma prateleira assim que ela é todinha de alimentos ultraprocessados para bebês. Olha, então nós temos alguns biscoitinhos que a gente tem uma venda assim, é para dentição, para o dentinho, né? Tu vai olhar os ingredientes, eles não são inadequados. Não tem açúcar, não tem... Mas não é sobre isso que a gente tá falando, né? A gente tá falando da exposição a esses alimentos já desde tão
tão cedo. Então, perfeito. Claro que tudo que é feito em casa, ele vai ser sempre superior ao... Mas esse que tu te referia ao supermercado, eles devem ter conservador ou não? Eles têm Conservante. mas também tem uma venda assim, tem uma venda de ter menos, de não ter embalado a vácuo. Às vezes são conservantes mais naturais. Exatamente. Então, quando tu analisa o rótulo, ele não parece tão ofensivo. Isso. Ele é ofensivo de outra forma, né? Não, e olha quanto que a coisa vai no detalhe, né? Se nós falarmos de supermercado, essa tentativa da indústria, inclusive, de tentar melhorar um pouco, né, da forma dela de produzir, acaba tendo a sua importância também, porque na mesma prateleira, em frente ou ao lado, nós temos um produto com o T de transgênico. Aí sim, aí eu quase que, não vou dizer usar a palavra lixo, porque não seria tanto, mas seria o pior que eu acho que pode ter dos alimentos. Tem até 200 vezes mais agrotóxico. Isso é... E além de estar comendo uma coisa que não é comida, porque o transgênico, como ele é uma mistura genética com bactéria, com coisa, tu acha que está comendo soja, mas tu está comendo um bacilo junto, que não é comida. Não é que seja veneno, mas não é comida. Então... Não, perfeito, eu concordo com vocês plenamente. Acho que tem um papel a gente tentar melhorar pelo menos aquele produto, né? O problema é a intenção toda disso. Claro que a intenção é outra, né? A intenção é tu pegar já desde do muito pequeno, né? Pela praticidade e o que tu tá plantando. Isso vai... As pessoas não se dão conta, por exemplo, textura, porque eu dava cozidinho a couve, não sei o quê. Eu não conseguia comer folha quando era pequeno, por causa disso, consequência. Então, é muito importante a criança ter oportunidade, não é de experimentar a folha natural, durinha, aquela consistência, porque aí ela passa a fazer parte do... Isso é muito mais do normal para ele, né? Exatamente. E precisa ser exposto. Tem uma regra, assim, que a gente fala na nutrição, né? Tem um número, eu não gosto de número fechado, não gosto muito disso. Vamos perguntar quantas vezes. A gente tem que mostrar para a criança os alimentos muitas vezes, né? Aí tem um número cabalístico lá, 10 vezes, né? Então não precisa ser 10, mas assim, a criança foi consumir um alimento, não gostou, digamos, não é que não gostou. Naquele momento aquilo não foi tão bom. Talvez se eu expor de novo, de outra forma, com outro ambiente. Em outro ambiente. Também tem uma coisa muito legal que eu escuto de muitas famílias que eu vivi com a minha filha, com a minha sobrinha, aqui pela feira, né? Que é a criança falar, eu não gosto mais de tal coisa, né? Porque por um tempo ela não quis comer. Nós somos assim também, né? Então a gente tem que desconstruir. Aí vem a feira, daí vem o nosso amigo aqui da banca e dá, né, pra criança na mão o alimento, ela já sai comendo. É impressionante. É algo impressionante, assim, o que esse espaço faz, né? Recentemente, com a minha sobrinha, aconteceu, a minha irmã veio do verão das férias, eu não tava querendo comer, acho que era uva. E aí, ela passou a mão numa uva aqui na banca e botou na boca, né? Tava um mês querendo, não queria, ela tem... Quando a mãe oferece é uma coisa. Isso, então assim como na escola, às vezes isso acontece também como ambiente formador. Então, de novo, é um ambiente que é muito formador. E aqui na feira ainda, se uma criança ou um adulto pega uma cenoura ali, que não tá bem lavadinha, se tiver um pouquinho de terra, até recém agrotóxico, é uma terra excelente, não vai fazer mal nenhum. Terra só traz bactérias importantes para o intestino. É isso aí, a gente tem que deixar a criança, né? Tem que desconstruir essa coisa do... do limpinho, limpinho é doente. Isso. E, Carol, eu não sei se eu queria que tu falasse um pouquinho mais, eu acho que eu entendi eu acho que nós não deixamos ela avançar nesse ponto aí, que existe uma questão de fundo também, que que nos traz, inclusive, a essa feira, né? O valor de uma feira como essa, a gente está aqui participando no meio, conversando com as pessoas, não só vindo aqui para comprar, né, e levar para casa para cozinhar, não é isso. Sim. A gente está aqui fazendo trocas, são trocas de um valor muito rico que tem na feira, né? Tanto que as pessoas vêm para cá, ficam tomando cafezinho, conversam, vão na outra banca, conversa, vai lá na outra banca, pergunta, indica outra. E tem uma questão de um modelo social em torno disso, que é das pessoas que saíram do campo, nós, quanto sociedade, falando, né, ao largo dos anos, de décadas, e fomos cada vez mais ficando presos dentro de casas, apartamentos, shoppings, né, e fomos perdendo esse contato com a produção do alimento. Tem aqueles, então, acho que são mitos, né, mas de dizer que criança
talvez não sejam mitos, não. Eu me lembro quando a minha filha era pequena, dizia que a criança não sabia que o leite que estava na caixinha saía da vaca, né? Não sabe. Não sabe, né? Não sabe. Então essa conexão assim com eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, a questão cultural, né? E esse modelo de sociedade. É aquela história do aprendizado, né? Como a gente falou. Então, assim, para além do consumo, a gente está falando uma qualidade de consumo, isso é uma coisa. Outra coisa é, da onde veio isso? Então não basta chegar à mesa e a criança ser exposta. Ela tem que entender que isso vem da terra. E quem que tá fazendo isso? É uma coisa, eu levo muito pro lado afetivo, tá? Porque eu acho que também o aprendizado, ele é permeado pelas questões afetivas, né? Então, assim, o fato por exemplo, né, tu mencionou o filho e tal, da minha filha comer uma cenoura, que ela sabe o nome de quem plantou, que ela já conheceu espaços, porque a gente tem amigos aqui, a gente já foi na casa dos amigos e ela já pegou direto. É como se fosse no pátio, né? Isso pra mim faz dela, assim, um indivíduo muito diferenciado, né? Certamente. Tô falando das relações. Então, assim, eu colhi aqui essa cenoura pequena que a Isabelle gosta. O maior presente que tu pode... Então a gente sempre falou isso pra ela, né? Esse é o maior presente que tu pode receber dessa pessoa. E nesse caso, pela oportunidade, né? Para quem tá nos ouvindo assim, e seu filho não faz isso, bom, talvez tenha que oportunizar. Muitas vezes os próprios pais não tiveram essa oportunidade, mas dá para virar a chave, né? Exatamente. Não, com certeza. Então, de novo, essa questão do vir à feira e a família vir à feira e comprar é muito além da questão só. Acho que também é qualitativa, é nutricional, mas ela é das relações humanas e da formação, da compreensão do indivíduo que vai valorizar esse processo que a gente está precisando que a sociedade valorize. Então, totalmente. Então, de novo, essa relação com as famílias, saber de onde que vem. Tem um documentário fantástico, que ele já deve ter uns 20 ou 30 anos, sobre obesidade, né? E que ele entrevista crianças que perguntam assim, sabe o que é esse alimento? Era uma cebola. Não sei, né? E a batata? Batata. Tu sabe de onde que vem? Do pacote, isso, né? Então, assim, de novo... a questão do leite da caixinha. Exatamente. Daí tu falou do leite, me remeteu muito também ao aleitamento materno, né? Então, por exemplo... tem uma foto muito legal da minha filha com a bonequinha dela e ela, tipo, botando a bonequinha pra mamar. Ela tinha 3 anos, né? Porque eu sempre falei pra ela assim, não é da mamadeira que vem o leite, né? Claro. Pode ser, a gente tem momentos que pode precisar. A gente tá aqui falando, não tá aqui, né, fazendo nenhum julgamento de necessidades especiais ou diferentes. Mas qual é a forma natural de alimentar um bebê até os 6 meses? É através do aleitamento. Só que a gente está ensinando que não, né? Então, de novo, a origem desde isso, o que a gente está fazendo, né? Então, sim, eu acho que a tua fala foi muito importante. De novo, aqui a gente está falando de uma conexão muito maior, né? É assim, de novo, eu sei quem planta esse alimento, eu sei a preocupação dele de me entregar esse alimento. Ele é uma pessoa que gosta de mim, eu gosto dessa família dele, né? Sim. E a criança, ela vai, então, o adolescente, sendo moldado nesse sentido, né? Eu falei, né, que depois, talvez a adolescência, depois eles vão crescendo, às vezes vem com a gente de uma forma mais, eu quero, e depois vão se afastando um pouco, mas fica. Né? A gente sabe que isso fica, né? Em algumas falas tu vê nitidamente, assim, não, hoje eu vou porque eu tô com saudade de ir lá na feira, né? Aí chega aqui, todo mundo fala, tô bem e tal. Então, de novo, é o que fica ali, né, no coração, assim. No mínimo, quando eles tiverem seus filhos, eles vão lembrar, né? É isso. Porque daí gera aquela... Pra mim, o papel tá feito, né? Ó. Então, é a família, né? A família construindo isso junto das famílias que estão plantando os alimentos. E quantas crianças pequenas hoje conhecem algum agricultor? Um que seja, nenhum contato, os pais dele também não conheceram. Isso, então a gente vê que o orgânico, ele traz uma oportunidade de reconexão com o campo, né? É isso? Não, com certeza. Que é uma coisa espetacular. Com certeza. Não tem nada mais sagrado para a saúde da gente do que conhecer a pessoa que produz a saúde da gente. É isso. Produz a nossa comida. Com carinho. E a gente tem muitas famílias têm o costume justamente de vir sem a criança. Porque parece um pouco, claro, e de novo, não é julgamento, pode ser mais trabalhoso, né? Sim, a criança não para e tal. Mas assim, tem que encarar como eu tô aqui plantando saúde, assim, né, pro meu filho, é algo que é uma forma que eu consigo atender isso. A gente é tão preocupado, né, e nossos filhos terem saúde. Sim. Bom, essa é uma forma de conseguir isso, né, certamente. É verdade. E agora tu falavas dessa importância de vir à feira, e eu vou fazer um convite, então, para quem estiver nos acompanhando aqui ao vivo,
e já viu o bloco anterior, nós falamos, o primeiro bloco do programa de hoje, nós falamos sobre agroecologia e trouxemos aqui o Flávio. Para quem está nos acompanhando nos cortes, no canal Mesa Verde, a sugestão é que acompanhe o vídeo, que vai ficar aqui o link no finalzinho deste bloco, tá bom? Se inscreva no canal e não deixe de curtir todos os vídeos, é muito importante curtir, gente. Por incrível que pareça, a gente tem que para repetir. Promover que outros possam. A gente tem que repetir várias vezes, porque às vezes a gente acha que está olhando e se esquece que curtiu, mas curtir, se você incentiva, se você acha que tem que incentivar esse tipo de programa, deixa a curtida, tá? E a gente vai encerrando aqui para o final, porque o tempo voa, e eu queria abrir então um espaço para a Carol fazer umas considerações finais. Carol, algo que a gente tenha deixado de te perguntar sobre esse assunto tão importante que tu trouxeste aqui para nós. Perfeito. Tem um conceito, agora tu falou, tem alguma coisa que não foi falado, que eu vim pensando que eu não podia deixar de falar, assim, que é o conceito de habilidades culinárias. A gente hoje tem, assim, graças a Deus, olhado mais para isso como ciência. Porque antes se olhava para isso mais assim como algo mais gastronômico, que é bem importante, mas não é disso que a gente está falando. A gente não está falando de gastronomia. A gente está falando de autonomia alimentar, né? Então, se eu sei preparar o meu alimento, eu me torno um indivíduo com autonomia e com melhores escolhas e menos dependente de tudo isso que a gente falou no início do programa, né? Da indústria, enfim, ou de pedir uma comida pronta. E as habilidades culinárias, elas precisam ser começadas, a gente precisa começar a incentivar ela onde? Na infância. Também. E a habilidade culinária é um processo, né? Desde a compra. Então, a compra, onde que a gente está comprando, né? Exato. E que relação, a questão sensorial. Então, o que a criança pode fazer de habilidades culinárias, uma criança muito pequena? Bom, a gente está falando só, de repente, da criança ajudar a lavar, fazer uma brincadeira com aquele alimento, né? E olhar, então, de novo, quando a gente fala das famílias, quando eu olho para minha adolescente que sabe, se eu deixar ela sozinha, ela vai saber preparar tudo que ela precisa e vai escolher bem, para mim, meu trabalho já foi feito, né? Então, a gente desconstruir essa coisa, eu não cozinho, né? E tornar o ato de cozinhar, de comprar o alimento, de ter essa relação como algo que é revolucionário mesmo, né? E que pode moldar as tuas escolhas, o teu consumo alimentar de outra forma. Esse é um conceito que tem sido bastante estudado em ciência. Meu grupo de pesquisas tem uma linha que olha para isso. A gente já tem alguns estudos publicados que relacionam até com comportamento alimentar. E queria também até divulgar assim, esse conceito, porque às vezes a gente olha para ele de outro jeito, mas ele é um conceito em saúde. Ele vai te dar melhores desfechos em saúde, né? E a mensagem é: venham pra feira com a família inteira. Isso. Nós temos Né? a maior feira da América Latina e as pessoas às vezes nem conhecem. É isso aí. É barato, é bom, é divertido. É isso aí. Desconstruir Vem pra algumas coisas que ficam, às vezes, não, vem pra feira, que é muito, muito legal. Vem pra feira conversar com pessoas, como tu falou, né? O comprar é uma parte muito importante, mas assim, o tempo que eu passo a manhã inteira, quando eu vejo, eu ainda nem peguei minhas coisas, porque eu fiquei conversando com todo mundo. E isso é fantástico, né? Maravilha. Muito obrigado, então, Carol, por participar com a gente. Fica o convite para voltares aí com outros assuntos. São importantes esse tema, né? A gente nunca esgota, né, Milanese? É verdade. É verdade. O bom do nosso trabalho é que, diferente daquela coisa superficial, aqui a gente tenta aprofundar um pouco e aí não tem fim, né? É a verdade. gente fica sempre devendo. É legal. Uhum. Parabéns pra vocês e obrigada, viu? Muito obrigado. Pessoal que está nos acompanhando, então segue curtindo, né, os nossos próximos programas, os nossos próximos blocos aqui do Mesa Verde. Os links vão ficar aqui no final. Visita também todo o canal e a gente vai deixar agora para vocês uma imagem da banca da HPAN, que é aqui do lado. Nós vamos tentar movimentar a câmera para lá, para vocês verem. E também, quando vierem aqui a Porto Alegre, venham na Mesa Verde aqui, venham na Feira de Agricultores e Ecologistas. Olha ali a banca da HPAN. Ali tem camisetas, tem sacolas de feira, tem bastante coisas legais. Também dá para conversar com o Geraldo e com a Carla ali, que eles apresentam para vocês detalhes da história da feira. Tá bom? Um grande abraço para vocês e até a próxima. Obrigada pelo convite.